Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui, hoje como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 10, os falsos profetas da erraticidade. Item 10. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também e em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isto por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Convinde, pois, comigo, em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulam um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora, com efeito, ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que a outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confia num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda a parte a luz esteja ao lado das trevas. Repele sem condescência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exageros louvores a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre nesses casos motivo legítimo de suspeição. Estais certos igualmente de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médiuns também sérios e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado, e há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se.
Consequentemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtêm e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos encarnados e desencarnados devem honrar e respeitar e não permitir seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Mensagem enviada por Erasto, discípulo de São Paulo em Paris em 1862. Fiquem agora, queridos irmãos, com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 21, item 10. Os falsos profetas da erraticidade. A primeira pergunta que a gente poderia fazer seria o porquê que um espírito superior enviaria uma comunicação e mais ainda, por que Kardec selecionaria essa comunicação sob orientação do Espírito da Verdade e de demais colaboradores de alta envergadura para inserir aqui para nós, para nos orientar em relação a falsos profetas na erraticidade? Essa é uma questão que poderia me intrigar. Se eu não começasse a olhar com naturalidade as manifestações espirituais. Calma aí, Ronaldo, tá me confundindo. Primeiro, para aqueles que não sabem o que é erraticidade, erraticidade é quando nós retornamos à nossa pátria espiritual. Nós somos espíritos do mundo dos espíritos que estamos temporariamente encarnados, passando por esta experiência. Quando nós desencarnamos, nós vamos então para o estado de erraticidade. É o estado que nós voltamos para o mundo dos espíritos. Neste estado, o espírito superior que manda a mensagem de hoje, que assina como Erasto, um dos grandes colaboradores de Kardec, nos orienta: olha, cuidado, lá na erraticidade existe em maior número espíritos mal intencionados, espíritos orgulhosos e com intenções más, com intenções de embaralhar todo o meio de campo dos trabalhadores de boa vontade. Aí, Erasto nos dá dicas de como a gente pode identificar essas armadilhas. Por que armadilhas? Porque se a gente não observá-las, nós podemos atrasar a missão de Jesus. Lembra? A missão de Jesus é fazer a transformação da humanidade. Quando nós caímos, quando nós nos atrasamos, nós estamos então não colaborando com a missão de Jesus. Porque a reforma é íntima, é individual. Quando nós estamos cuidando de nós, da nossa transformação moral, nós estamos auxiliando na obra do Mestre. Aí Erasto vem e fala: olha,
Isso é mais comum do que vocês imaginam. Espíritos na erraticidade irão influenciar médiuns e esses médiuns irão influenciar àqueles de boa vontade, àqueles que procuram auxílio, àqueles que estão necessitados de uma mão amiga, que procuram um centro espírita. Então, se você é um médium, opa, vamos acender uma luzinha vermelha aí. Erasto dá aqui dicas de como a gente pode identificar se nós estamos sofrendo influências de espíritos mal intencionados. Quer ver um exemplo? Muitos de vocês podem até querer rir, tá? Mas é sério isso. Existe hoje casos de médiuns que estão prendendo espíritos em gaiolas de pássaros. Olha que coisa interessante. Seria cômico se não fosse verdade. E aí Erasto, bem ali, no parágrafo 7, no parágrafo 7, perdão. Ele fala, olha, submetendo o cadinho da razão e da lógica, nós iremos identificar essas coisas. Não tem lógica prender um espírito numa gaiola. Tem casos outros que você visualiza pela internet afora, situações de médiuns receitando chás de infusão com pétalas de tal ou tal flor, de tal ou tal rosa para espantar espíritos. Por que tudo isso acontece? Aí eu vou lembrar aqui a notinha de rodapé. Nessa versão do meu livro do Evangelho tem uma notinha, no seu aí deve ter também, que Kardec cita o livro dos médiuns. Como que nós podemos começar a tirar espírito dessa situação de maravilhoso, dessa situação de coisa, miraculosa. Gente, a comunicação de espírito é comum. Só não é comum e causa medo, causa estranheza, quando a gente não tem o conhecimento. Por isso que Kardec cita o livro dos médiuns ali. E por isso que eu faço esse convite para você. Vamos buscar ler o livro dos médiuns também. Vamos buscar compreender que a comunicação de espírito é natural. E a partir do momento que você começa a ter esse entendimento, quando você for em uma sala de um médium, quando você escutar uma manifestação mediúnica, quando você ter aí um contato com uma comunicação de espírito, você vai tratá-la com naturalidade e não vai se assustar. Por isso que é importante o estudo. O conhecimento nos afasta de erros, o conhecimento nos afasta do medo. A gente só tem medo daquilo que nós não conhecemos. Assim, para a gente encerrar, eu gostaria de só ressaltar o que Erasto nos orienta para que a gente use a nossa razão, para que a gente fuja desses falsos profetas na erraticidade e para que a gente tenha certeza de que quando também há a necessidade de ter um conhecimento que vai ser enviado, vai ser disseminado, vai ser divulgado para a humanidade, esse conhecimento não é de uma única determinação religiosa ou de uma única de um único grupo de pessoas. Não tem essa detenção da informação. E Erasto fala isso para nós ali no parágrafo 6. Quando é para ser divulgado, aparecerá quase que instantaneamente nos grupos sérios de médiuns sérios, em qualquer lugar do planeta. Então não tem a detenção da informação. Aquele grupo que fala que aqui só eu recebo fulano de tal, de nomes respeitosos. Aquele grupo de médiuns que fala aqui o fulano de tal, que a gente fala com respeito. O venerável espírito de fulano de tal, que a gente tem aquele, né? Nossa, esse espírito é um espírito superior, aqui que nós adoramos, que nós respeitamos. Cuidado com esses tipos de grupos. Cuidado, porque eles podem estar com problemas de obsessão
e pode induzir àqueles que os escutam, que os seguem, ao erro. Esse é o sentido da comunicação de Erasto, que eu compreendi no dia de hoje, que humildemente contribuo com você aqui agora, neste áudio. E para encerrar, desejo-lhe um ótimo dia, que Deus os abençoe e nos fortaleça na vontade de fazer o bem através da caridade. Jesus nos ensinou mostrando-nos a simplicidade. Não tem essas coisas, né? Mas Jesus nos mostrou a simplicidade, humildade, caridade e amor. Que assim seja.